Salve, salve, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Luiz Eduardo e esse é mais um episódio do Na Face Pod. Na Face Pod é um videocast que traz aqui personalidades que, através da sua profissão, transformam a vida de outras pessoas. E aqui a gente mostra as histórias, mostra os casos, que também eu sei que vocês gostam. A ideia aqui é inspirar jovens a escolher uma profissão, uma especialização, mas também falar com aquele profissional já experiente que vê aqui um conteúdo e queira se aprofundar um pouco mais, que a gente possa fazer essa conexão entre os profissionais que estiverem aqui com esses profissionais interessados nesse conteúdo. Mas o principal propósito do Na Face Pod, que a gente não abre mão, é que esse conteúdo chegue para quem realmente precisa. Para aquela pessoa que se identificar com alguma dor, alguma complicação, alguma deformidade, se identifique com o conteúdo aqui e veja que teu caso tem solução e tem pessoas que possam resolver o seu problema e que seja uma forma de te encorajar a resolver. Se isso acontecer com uma pessoa ao longo dessa temporada, a gente já está feliz da vida. Isso já vem acontecendo, a gente já vem recebendo mensagens de pacientes em nossas redes sociais, tenho uma dor parecida, eu não durmo porque eu tenho apneia de sono, e a gente tem feito essa conexão com os nossos convidados. Para que tudo isso aconteça, a gente tem um apoio aqui de alguns patrocinadores, e um deles é a MaxFix, material de fixação da Sartori, placas e parafusos, excelente qualidade, eu vou te falar que é um dos melhores materiais nacionais que a gente tem na atualidade. Excelente pega de parafuso, excelente perfil de placa, uma boa acomodação do parafuso na placa, um excelente custo-benefício para você não ter problema com convênio. Os cirurgiões sabem o que eu estou falando. Você, distribuidor, quer tornar a sua operação mais viável? Está aqui uma excelente opção de material nacional, MaxFix da Sartori. Outro patrocinador que a gente tem aqui, um orgulho de tê-los aqui conosco, a Gigante, que são os materiais da Neo Custom, um sistema de prótese customizada da Neo Orto, que está vindo muito forte depois da compra também da Medartis, que agora estão juntos nessa trajetória. Um abraço para o Geninho, para todo o pessoal da Neo Orto. Eles têm aqui o sistema de customização de próteses, seja de maxila, de mandíbula, ATM. A gente fala muito de face aqui, mas tem próteses customizadas de quadril, ombro, enfim, são várias opções e várias alternativas para a sua cirurgia que se adapta perfeitamente ao paciente. Outro patrocinador pesado que a gente tem aqui é a Ortoface, mais de 20 anos de mercado, com várias alternativas, várias soluções para a sua cirurgia, principalmente nas cirurgias ortognáticas, trauma, a cirurgia estética para ganho de volume, que é uma linha do Matrix. Tem a melhor prótese do mundo, que é a TMJ Concepts. Então eu tenho uma honra muito grande de fazer parte desse time e tê-los aqui conosco. E a outra é o Não Complica, uma empresa também que está chegando com os dois pés, um portal de cursos e treinamentos para o pessoal da área da saúde. Então você, cirurgião, que quer melhorar a performance da sua secretária no consultório, quer fazer converter mais atendimentos e reter mais o paciente com um bom atendimento de qualidade, de excelência, aqui é um portal diretamente para esse público, um portal simples, fácil, com conteúdo aplicável no dia a dia, que você vai ter uma melhor performance no seu dia a dia. Dito isso, o Na Face pode estar no canal no YouTube. Eu nunca peço para o pessoal se inscrever, né, Gesiel? Ele até pega no meu pé. Inscreva-se no canal no YouTube, Na Face Pod. Tem todos os nossos convidados lá. A gente está na 24ª temporada, ou 5ª, Gesiel? Nunca lembro. Na temporada não, no episódio, né? E a gente está no YouTube, no Spotify. Acompanha lá. E eu já te falo, se você tiver com o celular no bolso hoje, tire, porque tem imagens aqui que eu sei que vocês vão se surpreender. E também a gente está todas as quintas-feiras na TV aberta para todo o Rio Grande do Sul. E aqui a gente tem um gênio aqui de Porto Alegre, o pessoal da TV+, todas as quintas-feiras a partir de meio-dia para todo o Rio Grande do Sul. Dito isso, cara, tem um cara aqui que eu sou fã, que eu acompanho há bastante tempo, ele nem sabe. Deu trabalho para trazer. A gente aproveitou a vinda dele, que está num evento, ele vai palestrar hoje à tarde. Eu falei, eu não posso perder essa oportunidade. A gente mexeu aqui com o Júlio, conseguimos estúdio para recebê-los aqui. E eu tenho a honra, que tem muita história, tem muito caso bonito. E eu sou fã pela conduta, pelos resultados. Eu tenho a honra de receber aqui o Dr. Rogério Belli. Muito obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vindo. Luiz, é uma alegria estar aqui, o pessoal que participa aí na Face Pod, estrutura muito bonita aqui, o estúdio excelente, amigos que vamos conhecendo e vamos formando ao longo da carreira. Muito bom estar aqui, o pessoal
com certeza tem conteúdo de qualidade e a gente vai acrescentar um pouco da nossa experiência naquilo que a gente tem feito, mostrar um pouquinho de 2 casos aqui que são casos emblemáticos, né? A gente atende vários casos, mas alguns são especiais pelo nível de complexidade. E também para mostrar aonde a cirurgia maxilofacial hoje ela está, aonde a gente consegue dar aos pacientes soluções que quando eu comecei há 30 anos atrás, a gente nem imaginava que poderia chegar num nível de resolução de casos tão avançados, com uma função adequada, com estética adequada, recuperar pacientes que no passado a gente deveria deixar até eles com sequelas por causa dos procedimentos que são necessários. Sim. Ou até mesmo não ter condição de dar resultado. Então eu trouxe 2 casos aqui que são 2 pacientes que a família inteira hoje é amigo. É mesmo. E eu, graças a Deus, eu tenho tido essa bênção dos pacientes se tornarem meus amigos, né? Que legal. E porque os casos são complexos, demandam muita convivência, muita interação com os pacientes. Normalmente são casos de deformidades de face ou alguma patologia associada. A gente tem conseguido dar resultado muito bom para os pacientes, estamos felizes com tudo que a gente pode ajudar as pessoas. Que legal. Deixa eu até saber um pouco antes de tudo, até saber da tua história. Você nasceu onde, doutor? Eu nasci em Londrina. Londrina? Pé Vermelho. É mesmo? Nasci em Londrina, fiz a Universidade Federal do Paraná, fiz odontologia aqui em Curitiba, fiz uma residência que fui o primeiro residente do Hospital Evangélico em Curitiba. Caramba, que legal. Operava no Angelina Caron com os professores, o professor Mauro na época, com o André Zétula, com o João Carlini. E depois eu fui aos Estados Unidos, voltei de lá, porque eu tentei fazer a residência nos Estados Unidos. Esses são os propósitos de Deus, né? Ele não quis que eu ficasse lá. Ele me levou para Porto Alegre. E aí eu fiz mestrado e doutorado lá na PUC, no Rio Grande do Sul. E dei aula na PUC por 23 anos. E agora estou no consultório privado, trabalhando bastante, publicando bastante ainda, muitos artigos em andamento. E muito feliz com a oportunidade de trabalhar como cirurgião traumatologista bucomaxilofacial. Quando você estava em Londrina lá, você fez todo o teu ensino médio, foi lá? Fiz todo o ensino... eu fiz o primário, né? E aí fiz o ensino médio. Tudo lá. E vim fazer 6 meses aqui em Curitiba no Positivo, na época, no pré-vestibular. E aí fiz Federal do Paraná, fiz a vestibular e passei na Federal. Tem amigos ainda em Londrina lá? Muitos, meu pai e minha mãe moram em Londrina, tudo. Meus irmãos moram aqui em Curitiba. São quantos irmãos? 2 irmãos. Seguiram o mesmo caminho ou não? Não, os 2 são TI. É mesmo? Os 2 trabalham com TI e eu sou o único da família da área da saúde. A família só tem advogados, contadores e você TI. que foi para um caminho. Eu que fui para a ovelha desgarrada foi para a área da saúde. É o orgulho da família. Todos, graças a Deus, estão bem, então a gente legal. Tá feliz. Nesse teu período, quando você estava em Londrina, você já sabia que você queria odonto? Como que foi essa escolha? A escolha foi um pouco interessante. Eu queria ser ciclista profissional. Então eu fui... Mas você já pedalava? Pedalava muito. Fui vice-campeão paranaense na época. Não é que você andava de bicicleta. Você pedalava eu treinava. Disputava. Era 1.500 quilômetros por semana. Era vontade de seguir carreira. E aí eu tinha 16 anos de idade e um técnico de São Paulo, da cidade de Tatuí, chegou lá em Londrina numa corrida e disse, olha, eu quero te levar para a Bélgica, porque na Bélgica é plano e é uma porta de entrada para ciclistas do Brasil, do Uruguai, da América Latina, porque os colombianos já tinham montanha, né? Aqui no Brasil não tem montanha. Sim. Então, normalmente a gente entra pela Bélgica, se tu for bem, vamos ver se tu segue carreira profissional. E aí eu falei com meu pai, e aí meu pai falou, olha, vou te dar a minha opinião. Se tu tiver uma profissão, tu anda de bicicleta o resto da vida. Se tu for profissional da bicicleta, tiver um acidente, que é uma profissão de risco, de alto risco, tu pode não ter nem profissão e nem bicicleta no futuro. Caramba, que sábio. Eu tinha 16 anos de idade. E, cara, não já dormia, tomou né? esse soco na cara. Eu só pensava em bicicleta, e eu gostava de estudar, mas eu só pensava em bicicleta.
e sabia tudo de bicicleta, né? Hoje eu tenho ainda a minha bicicleta de fibra de carbono, mas hoje eu sou Zwifteiro. Eu tenho lá o meu, o meu rolo eletrônico. Pedala em casa. Eu pedalo em casa e só ando no Zwift, né? Então no Até Zwift porque eu tô lá. é um prejuízo muito grande se você machucar essas mãos aí. Hoje tem tudo isso, né? Um amigo meu, eu operei ele agora. Ele estava andando no interior ali do Mato Grosso, numa fazenda, fazendo um gravel lá e encostou a roda da frente num buraco, caiu, fraturou a mandíbula e fraturou os côndilos. Pô. Aí teve que pegar um carro, ir até Campo Grande, pegou um avião, foi a Porto Alegre e operei ele. Meu Deus. Fratura de côndilo bilateral e fratura de síntese. Tá bem hoje. Tá bem, mas agora eu falei pra ele, cara, tu tá que nem eu, nós já estamos com mais de 50, tem que parar de fazer isso. Pedala em casa, no quarto, Zwift, ali no rolo. Nosso segredo é Zwift agora. E aí você fez residência? Aí fiz residência, na época a residência não tinha registro, então eu não tinha como registrar a especialidade. A gente estava tentando junto na época, a faculdade de medicina ali da Evangélica, que era ali do lado do Hospital Evangélico. E surgiu a oportunidade de ir para os Estados Unidos, eu fui, tentei fazer residência lá. Mas aí realmente é uma coisa, Deus conduzindo as coisas e acabei em Porto Alegre, consegui fazer o mestrado e doutorado. Na época o mestrado lá era profissionalizante, então registrei a especialidade. Mas eu já operava, porque eu já estava aqui na equipe, eu já ia no Caron, já ia no Evangélico, já tinha as clínicas privadas que a equipe operava, então eu já tinha um bom ritmo cirúrgico. Eu me lembro de fazer casos no Hospital do Trabalhador de fissurado, junto com o João Carlini na época. Sim. E cheguei em Porto Alegre, me instalei numa das melhores momentos, melhor pós-graduação que existia no Brasil, colegas do Brasil todo. Então a gente conhece gente do Brasil todo, que a PUC formou cirurgiões maxilofaciais, muitos de norte a sul, aqui, leste a oeste, América Latina, tem muita gente, muita gente. E trabalhei lá, fui coordenador da especialização, coordenador da parte da cirurgia maxilofacial há muitos anos, diretor do hospital na parte da maxilo. Foi benção, deu tudo certo. A cada tempo vai se aproveitando as oportunidades. Vai mudando, né? Vai mudando. Eu te perguntei da residência, mas daí você fez a odonto. Onde que você fez a Federal do Paraná. Federal do Paraná. No prédio ali da Santos Andrade. Minha turma foi a última turma da Santos Andrade. Tinha um glamour ali daquele prédio ainda. Aquele prédio era muito bonito por dentro. Quando eu vou ali, né? Eu visito ali, tem uma área aberta ali, vou ali de vez em quando, tiro umas fotos ali, tudo. Sempre que eu venho, eu dou uma passada. Nostalgia é gigantesca. Do lado, um lado era direito, outro lado era odonto. Do lado, se tu estiver de frente pro prédio, a esquerda era odonto, a direita era o direito. Que legal. Nessa tua escolha, quando você teve dificuldades ali na época da faculdade, você fez federal por conta por ser uma federal? Por ser uma federal. Não, na época porque era realmente a melhor faculdade de odontologia que tinha no estado. Eu não queria ir para fora. Eu fiz Londrina também, a UEL. Fiz o vestibular da UEL, que é uma boa instituição também de odontologia. Mas eu gostava da cidade, Curitiba. Eu gostava de andar de bicicleta em Curitiba. Uma cidade muito boa na época para andar de bicicleta. Creio que até hoje deve ser também. Porque tudo girava em torno de bicicleta, entende? Você não tinha desvinculado? Não tinha. Eu desvinculei da bicicleta quando eu me formei, aos 21 anos de idade, me formei. Porque eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos de idade. Então eu entrei um ano antes no colégio. Precoce. E aí a decisão foi, eu queria vir, então eu fiz o vestibular tanto em Londrina quanto aqui. Lá em Londrina eu não passei no vestibular, fiquei primeiro suplente. E aqui eu passei em 9º lugar no odonto. Então foi, e o curso de odontologia na Federal na época era muito bom, uma boa formação. Mas foi bem interessante porque eu estava conversando ontem com o professor Mário Gabrielli, no primeiro semestre, aula de anatomia dental. E aí tu tinha que esculpir os dentes. E o meu colega, que era minha dupla da faculdade, Ronaldo Irata. Então aí tu não tem... tu tem um gênio e um burro que nem eu, né? Ao mesmo tempo. E aí eram 4 períodos para tu esculpir dente, anatomia dental, e eu não conseguia. E o Ronaldo esculpia todos os dentes em meia hora. Ele fazia todos os dentes. E eu falei, cara, não tem como. E o professor me chamou. Filho, olha só, vou dizer uma coisa pra ti. Odontologia não é pra ti. Desiste. Isso aqui não é pra ti. Tu não consegue. Tu não consegue desenhar um dente. Tu não consegue ver as cores.
tu não consegue esculpir um dente. Falei, Mas isso era uma dificuldade sua? Tinha mais colegas? Tinha mais colegas que tinham dificuldade, mas eu tinha uma dificuldade extrema, como não conseguia. E aí, eu tô numa aula de anatomia de cabeça e pescoço, o professor era o Murilo, acho que é Murilo o nome dele, ele é neurocirurgião, e acho que é Murilo o nome dele. E aí ele entrou e apresentou um professor, esse aqui é o professor Mauro, e ele é cirurgião, ele é otorrino e cirurgião bucomaxilofacial. Ele tá precisando de alguém que auxilie ele numa cirurgia. Alguém quer conhecer o hospital, não sei o quê. E eu achei que todo mundo ia levantar a mão e eu levantei a mão. Sozinho? Só eu. Eu olhei assim, ninguém quis. Daí combinei com ele e fui. E aí ele operou nesse dia um cisto dentígio, que eu me lembro da cirurgia hoje, como se eu estivesse lá vendo, porque ficou gravado. E eu saí da cirurgia e falei, eu não vou ser dentista, eu vou ser bucomaxilofacial. E aí eu percebi, realmente, daí quando eu entrei na primeira disciplina de cirurgia, na anestésio, eu já percebi que eu conseguia entender a anatomia, a parte teórica, eu olhava, eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Então eu percebi esse direcionamento. Na farmaco, eu comecei a ter muita facilidade. Fisiologia eu tinha muita facilidade. Farmacologia, bioquímica eu tinha muita facilidade. Eu comecei a perceber o que eu tinha de característica. E só quando chegava na anatomia dental, eu sabia todos os detalhes anatômicos. Só que eu não conseguia reproduzir. Só que quando eu comecei aí na anatomia, na cirurgia odontológica 1, na primeira disciplina de cirurgia, eu conseguia anestesiar com qualidade máxima, de cara, assim, e eu conseguia incisar. Eu olhava no livro, eu vi o que o professor fazia, eu repetia igual. Então é uma habilidade. Então o estudante de odontologia, às vezes ele entra, ele não sabe, porque é muito vasta a odontologia. Gigantesco. Tu tem uma habilidade, tu tem que descobrir qual é a tua habilidade. Por exemplo, minha habilidade na bicicleta era corrida com subida. Se fosse plano, eu ia mais ou menos. Mas se tivesse subida, eu matava todo mundo na subida. Não tinha para me segurar na subida. E é exatamente isso. Quando eu percebi a minha aptidão bioquímica, meus colegas se matavam. Mas é tão... Eu era uma esponja para aquilo. Farmaco, então. Tanto que eu dei aula de farmaco, dou aula de farmaco até hoje. O pessoal sentava do teu lado para... Então aí, imunologia era uma coisa que entrava na cabeça fácil. Que a maioria tem dificuldade. Tem dificuldade. Então as áreas básicas, elas entravam muito fácil. E a parte clínica odontológica, a parte da dentística, da prótese, da seleção de cores, até o dia de hoje, né? Os meus colegas que fazem prótese comigo, que eu não faço nada de prótese, obviamente, eu faço a parte cirúrgica, eles brincam, Rogério, que cor que é essa? Eu falei, tá querendo acabar comigo. Ele sabe, né? Aí até numa aula que a gente tava esses dias, né? Tinha bastante gente na aula, e falou, Rogério, que cor que é essa? Eu falei, não faz isso comigo, né? Ele sabe da limitação. Porque tu tem que descobrir, principalmente o jovem que está na faculdade de odontologia, a cada disciplina, por isso que existem as disciplinas, para que tu descubra a tua aptidão. Sim. E uma vez que descobre a aptidão, aí tu vai gradativamente tendo uma curva de aprendizado e tu vai aumentando a complexidade do que tu faz. E não teve ninguém para te direcionar, você foi descobrindo sozinho. Foram as oportunidades que a própria faculdade de odontologia foi dando nas suas disciplinas. Então, óbvio, que houve esse convite, que é uma coisa inusitada, né? Quem quer ajudar o professor lá na cirurgia? Levantou a mão sozinho? Eu levantei a mão. Eu olhei, achei que todo mundo queria... Não sabia se continuava, se abaixava. Aí eu vi quando ele estava sozinho e falei, não, tá combinado. Daí eu combinei com ele e fui. Mas foi bem legal, São as histórias. Você forma e formou muitos alunos, né? Muitos cirurgiões. Muitos. Muita gente que passou aqui já falou de você. E esse direcionamento que você acabou tendo que descobrir sozinho, como que você repassou isso para os seus alunos? Você chegou a repassar isso para eles procurarem onde que eles eram bons para fazer? A universidade dá isso? Ela dá. Tem professores que eles são professores que realmente deixam marcas profundas nos alunos, e isso eu sempre procurei passar para os alunos uma motivação de estudar, de aprender, de publicar,
de pegar aquilo que tu sabe fazer. Eu sempre, nas aulas de pós-graduação, eu dizia, cirurgião que tem experiência, ele pega 3 casos da sua experiência e ele escreve um case report. Cirurgião que tem um pouco mais de experiência, ele pega 20 casos da sua experiência e faz um case series. Cirurgião que tem mais experiência, ele faz um estudo controlado. E se ele tem bastante experiência, ele faz uma revisão sistemática, uma meta-análise com aquilo que ele já entende como funciona. Porque a experiência, ela obrigatoriamente tem que gerar literatura. Porque é assim que a ciência se desenvolve. Eu faço 1 mais 1, dá 2, mas daí eu acrescento 1A com mais 1B, e aí eu tenho 2AB, e esse acréscimo de detalhes técnicos ou de uma mudança de postura pré-operatória, pós-operatória, tu vai publicando. Então eu sempre disse muito para os alunos, óbvio, nem todo mundo tem perfil acadêmico, e não adianta tu tentar tirar algo que a pessoa não tenha. Então, se tu não tem perfil acadêmico, tu vai trabalhar, fazer. Mas eu acho que mesmo qualquer cirurgião que tenha grande volume, ele tem uma experiência acumulada que, se ele colocar no papel, isso vai acrescentar algo para alguém. Porque dizer eu faço assim, não adianta. Fazer assim, existem milhares de formas de fazer. Só que talvez tenha um cirurgião que já fez o que eu fiz e já viu que não deu certo, e se eu ler o artigo dele, eu falo, mas ele já fez aqui e está fazendo diferente, está dando o melhor resultado. Por isso que a ciência e a literatura é extremamente importante. Você sempre está lendo para ver. E incentivo a publicar. Eu acho que o cirurgião maxilofacial brasileiro, ele tem uma riqueza de capacidade técnica muito grande. Eu posso até me atrever a dizer que o cirurgião maxilofacial brasileiro é um dos melhores do mundo, incomparável. Talvez falte um pouco de estrutura técnica ao seu redor, mas não falta capacidade técnica para fazer. E você acha que isso talvez seja pela falta de estrutura que tenha na formação? Que vocês estão preparados para tudo? Sim. Hoje, ao longo dos anos, né? Por exemplo, quando eu fiz a prova, tinha 40 colegas fazendo prova para fazer o ingresso na PUC, para fazer o mestrado. Tinha gente do Brasil todo para fazer. E gente extremamente capaz, né? E vários deles são colegas hoje que estudaram na PUC, ou estudaram no Rio de Janeiro, ou estudaram em São Paulo, estudaram no Norte e Nordeste, e muito capazes. O que eu acho é que hoje há uma massificação da coisa a tal ponto que tu não filtra as mentes pensantes. Então, quando tu torna o acesso fácil, tu não filtra a mente e tu não estimula a pessoa a intelectualmente pensar naquela profissão, pensar naquela área e crescer naquela área. Por isso que o publicar é extremamente importante, porque te força a ler, te força a pensar no que tu faz e te força a mostrar o que você faz. E com a inteligência artificial que está vindo aí, como que está o perfil dos alunos? Mas inteligência artificial não opera, né? Sim. Entende? Não opera. Tu pode usar a inteligência artificial para fazer um trabalho, mas aí tu tem um blackboard, tu passa um blackboard no trabalho, tu vê aonde saiu Se tu pegar, por exemplo, apresenta um trabalho para mim em PDF, tu passa num blackboard, ele vai te dizer se aquela frase está em algum site. Ela vai te dizer se aquela frase veio de uma inteligência artificial. Então existem a contra-resposta a isso do ponto de vista acadêmico, entende? Tem várias formas de fazer isso. Quando eu via que os alunos não estavam estudando, principalmente na especialização, no mestrado é diferente porque a pegada já é outra, né? Já tem outro ritmo, mas quando os alunos eu percebi que eles não estavam estudando, eu fazia eles pegar um papel ao maço e escrever. Na mão. Na mão. E ali você parava... Eles vão escrever, entende? Porque escrever é uma coisa muito pessoal. Tu só escreve o que tu pensa. Tu tem que refletir. Então eu acho que essa questão ela é extremamente importante. O aprendizado, ele é fundamentalmente um esforço pessoal. E quando você mandava pegar o papel ao maço, você já viu o olho os caras ficavam doidos. Te fulminando. Os caras ficavam doidos. Sabe? Isso aqui estamos voltando na era medieval. Assim, mas pode até ser medieval, mas o que acontece basicamente?
Quando tu tá digitando, é a mesma coisa que escrever. Sim. Só que quando tu escreve, tu pensa mais. Quando tu escreve à mão, tu pensa mais no que tá fazendo. E a gente não consegue nem mais escrever aqui. E aí tu risca, tu volta, entende? Por isso que o iPad que tu tem com a canetinha é uma coisa sensacional. Porque tu tem o texto, e aí tu marca o texto, Sim. tu vai. Pode parecer uma coisa antiga, cada um tem a sua técnica. Tem gente que nunca vai usar um iPad, vai usar só no computador, vai fazer. Cada um tem a sua forma. Por isso que eu digo, tem que descobrir também a forma que a pessoa aprende e faz. Mas eu acho que o professor tem que estimular. Ele tem que estimular o aluno a crescer. O aluno tem que ser maior, melhor que o professor. O professor não pode pensar, eu sou o maior, eu sou o melhor. Não, ele tem que pensar, esse cara tem que ser maior, esse cara tem que ser melhor do que eu. Por quê? Porque o tempo passa, eu já não sou mais professor universitário, meu tempo como professor universitário passou. Entende? E você tem que formar novos. Entende? Agora eu estou numa fase de consultório privado, trabalhando para mim, aproveitando os 30 anos de cirurgia, uma amostra de 30 anos, publicando artigo em cima daquilo que eu tenho. Então, não vou parar de escrever as coisas, vou continuar trabalhando. E esse legado permanece para que outros possam chegar e esse ciclo continua, né? Mudou porque agora a gente trabalha mais com fellow, né? Então, agora o que acontece? O fellow vem, ele fica 2 meses, ele fica 3 meses, ele fica 1 mês com a gente. Agora vai vir um fellow, os fellows normalmente da América Latina, agora pela LACIBO, eles vão vir 6 meses. E aí tu tem mais tempo de trabalhar, porque já vem um cirurgião praticamente formado para ti. Sim. E aí tu embute nele um pouco de academia, né? Tu pega toda a bagagem de aprendizado desses anos todos na academia e tu começa a fazer ele pensar. O que significa tantos milímetros para cá, qual é o efeito disso? Na verdade, o que a gente faz basicamente é estudar o efeito do procedimento realizado. Perfeito. E os artigos todos são esses. Tu pega o pré e pós-operatório, compara os efeitos e vê quanto de efeito tu tem em cima daquilo. Os ajustes de técnica, quanto de efeito produz, quanto melhora para o paciente isso. E aí a gente vai trabalhando. Quando você saiu da residência, você montou teu consultório, como que foi essa transição? Não, no mestrado, na época, tu não podia ter consultório. Você tinha que se dedicar 100%. Período integral. Até porque eu tinha plantão no Hospital da PUC e no Hospital Cristo Redentor. O Cristo Redentor era trauma e na PUC era patologia e deformidade. Cristo Redentor, um volume imenso. Absurdo. O Claitão lá deixava a gente quase doido de tanto operar. Na época a professora Marília era a coordenadora e era a minha orientadora também. E aí tu saía de um hospital no outro, tinha ambulatório na faculdade, tinha ambulatório no hospital, então, e tu tinha um mestrado junto. Então era realmente uma pegada muito forte. E não tinha como tu ter nada de consultório fora, porque não existia tempo. Não dava tempo. E se recebia bolsa, meu pai e minha mãe, graças a Deus, me ajudaram sempre. Então, nesse aspecto, a gente tinha uma certa tranquilidade para estudar. E no doutorado também, só que no final do doutorado, não deu nem tempo, né? Eu terminei meu doutorado em abril, em maio eu estava dando aula na PUC. Então, em 2001, em abril, eu terminei o doutorado. Quando eu defendi a tese, o professor Louro me chamou, falou, filho, preciso de um cara que nem tu aqui, vou te contratar. E eu tinha uma formação que eu gostava de periodontia, eu tinha feito um curso de aperfeiçoamento de pério. Ele falou, eu vou te botar na cirurgia, mas eu vou te botar na pério, que o Heraldo tá indo fazer doutorado, e eu preciso de alguém lá, então tu vai te virar, vai dar aula nas 2 disciplinas. E eu gostava da pério, e aí, obviamente, étipatogenia, doença periodontal, uma das coisas que eu mais gostava. Era isso que ninguém queria dar aula disso. Perfeitamente. Eu dava aula disso. É muito legal. E você foi tendo oportunidades assim, de convites como esse, pela sua dedicação e que você já tinha um talento diferente. Ou você queria mais do que os outros? Não. O que te diferenciava? Não, eu acho que o diferencial é a dedicação. A minha avó, ela me dizia uma coisa muito interessante. Ela dizia que competência estabelece. Pode demorar mais tempo, mas competência estabelece. Né? Minha avó, ela começou como estagiária na Caixa Econômica Federal e ela foi uma das primeiras gerentes gerais da Caixa Econômica Federal aqui de Curitiba. É mesmo? Então, ela passou por todas as... Escriturário, acho que era o nome, que era tipo um office boy na época. Ela passou por tudo. E a gente vinha aqui na Marechal, onde era a sede da Caixa Econômica Federal, Natal e Ano Novo,
que faziam contagem do dinheiro, e eles picavam papel, jogavam papel na janela, era uma coisa antiga que não se faz mais nada São disso Paulo hoje. se fazia muito isso Aqui também. fazia também, então a gente ficava no carro com meu avô lá esperando. A avó sair, tinha que contar todas as moedas que tinham no cofre e tudo, e ela... Minha avó sempre foi uma pessoa muito dedicada, já falecida, meu avô também falecido, mas ela dizia isso, né, que competência estabelece, e eu meio que carreguei isso. Eu pensava, como eu não vou ser um dentista clássico, eu não vou ser um clínico da odontologia, eu tenho que me estabelecer. Seus avós, você falou que eles são falecidos, eles viram onde você chegou? O tamanho que A minha avó acompanhou, porque minha avó faleceu agora em 2019, no meio da pandemia ela faleceu. Ela teve um AVC, não teve nada a ver com o Covid, né? E meu avô já faleceu, meu avô faleceu 6 meses antes de eu me formar. 93. Não chegou a ver toda a tua evolução? Não chegou. Mas tua avó chegou a ter a noção do teu tamanho na especialidade, assim? Os pais têm uma visão muito paternalista da coisa, né? Tu sempre vai ser a criança, né? Minha avó me ligava, eu morava em Porto Alegre, já trabalhava, ela sempre perguntava se eu tinha comido, se eu tava usando agasalho. Sim. As coisas de Cuidado, vó. né? Coisas de vó. Tu tem 45 anos de idade e a tua avó te vê, tu tem 15, normal, tu tem 14. A avó é tudo igual. E é bom. A gente tem que aproveitar bem o tempo de vida que Deus nos dá com alegria e fazer as coisas corretas e boas. E você tem noção do tamanho que você se tornou para a especialidade? Eu contribuo como todos os outros colegas contribuem, e a gente ajuda a pensar um pouco nos caminhos. Eu tenho bons amigos, tenho amigos em todos os estados do Brasil, graças a Deus. Que eu saiba, eu não tenho nenhum inimigo que eu saiba, mas a gente procura sempre ter um perfil moderador e pacificador em algumas situações, tanto nas questões políticas da especialidade, quanto nas questões que existem, né? Quanto nas questões práticas do dia a dia. O objetivo é sempre crescimento. Perfeito. Crescimento. Até uma curiosidade que eu estava vendo sobre você, nessa loucura toda de tempo, de mestrado, de doutorado, você fez em um período teologia. Fiz, sou formado pela UBRA de Canoas. E isso até explica muito até a tua oratória, que eu acho, eu sou um fanático por comunicação e fico reparando isso, né? E a tua oratória é um absurdo. E você leva a palavra para muitas pessoas. Como que você encaixou isso na tua rotina maluca? É um milagre. Milagre. Foi um chamado. É chamado, vocação. Ser professor é uma vocação. E os compromissos que essa vocação demanda. E se tu tem uma vocação também do ponto de vista bíblico, do ponto de vista de servir a Deus, por isso que eu busquei fazer teologia, porque eu percebi que, por ser acadêmico, eu também precisava de uma estrutura de base teológica, e a melhor que nós tínhamos disponíveis lá no Rio Grande do Sul, de fácil acesso, era a UBRA de Canoas, e realmente é um curso muito bom de teologia, é um curso que tem registro no MEC, é um curso que tem excelentes professores que te fazem pensar a vida além da academia e além da vida existencial que nós temos, né? Faz pensar a vida diante de Deus, que em última instância, é a quem nós vamos comparecer um dia e face a face conversar com Ele e Ele conversar conosco a respeito do que fizemos aqui. E eu tenho isso bem claro de que a cruz e a vida do Senhor Jesus Cristo, a face até a sua morte, sua ressurreição, é definitivo para que a gente possa viver uma vida justa, santa e piedosa, trabalhando família, tudo no devido lugar. Ordem, né? Ordem é posição e função. Quando a coisa está em ordem, ela está posicionada da forma correta e funcionando da forma correta. E esse é um princípio que eu aplico na cirurgia e na minha vida como pastor, como marido, como pai, como amigo, tudo tem que ter ordem. As coisas têm que estar posicionadas corretamente e as coisas têm que estar ordenadas e funcionando por um propósito. Então, tudo que a gente faz tem que ter um propósito. A gente não faz coisas aleatórias. Se tu fizer coisas aleatórias, tu perde tempo e tu tem que refazer elas.
A gente está num estúdio belíssimo aqui. Tu imagina se tivesse feito um erro estrutural nesse estúdio. Tu teria que desmontar o estúdio inteiro e refazer. Então tu perderia tempo e dinheiro. Então cada vez que tu faz uma coisa errada, tu perde tempo e perde dinheiro. E tu perde tua vida também. Sim. Então, em vez de fazer 2 vezes a mesma coisa, faça só uma e faça correto. Se a gente fizer correto diante de Deus, fazer correto diante das pessoas, não tem como errar. Perfeito. Não vamos ser perfeitos, né? A perfeição não existe, né? Mas a gente procura fazer o melhor. Que legal. Intensamente. E encaixou bem, né? Por tudo que vocês entregam, vocês têm vidas aí na mão de vocês, né? Eu falo que vocês... Eu agora com esse projeto que às vezes meus amigos acabam vendo e falam, pô, fica puxando o saco dos caras. Pô, eu puxo o saco mesmo, porque tem que tirar o chapéu para a especialidade de vocês. Porque a pressão que vocês têm e como vocês lidam com isso, e às vezes aqui no Brasil vocês nem têm recurso suficiente para operar um paciente que precisa, né? Isso às vezes importante ser dito, né? Demanda de materiais que a indústria nacional hoje do Brasil, do ponto de vista de materiais de OPME, ela é excelente. Excelente mesmo. Tem algumas coisas que ainda não se tem um desenvolvimento tecnológico tão bom. Tem. Mas, por exemplo, a gente consegue resolver 95% dos casos, até mais até, com material fabricado no Brasil, com total segurança para nós cirurgiões e com total segurança para os pacientes. Isso a gente consegue trabalhar muito bem isso. Óbvio que nem tem a TMJ. TMJ é a melhor marca. Por que é a melhor marca? Porque é o que tem mais know-how, é o que tem mais experiência clínica, é o que tem mais publicações. Então ela é considerada melhor por causa disso. Um dia ela começou, né? Um dia ela começou. Da mesma forma, tem muitas fábricas no Brasil de próteses, tem muitas fábricas no Brasil de placas e parafusos que tem que se desenvolver. E só vai permanecer no mercado quem realmente atingir um nível de qualidade e excelência constante. Não adianta tu ter um material bom em 2005, em 2015 esse material já era. Está defasado. Por quê? Porque tu muda ajuste de ângulo de parafuso, de cabeça de parafuso, de adaptação na mini placa. Tu muda o tamboreamento da placa, tu muda um pouquinho a liga do titânio. E a técnica muda também, né? Técnica. Tu vai sinterizar, tu vai fresar, o que tu vai fazer? Tem muita coisa para ser feita. Então, do ponto de vista, a indústria brasileira tem evoluído muito. E a gente percebe isso. Porque também a indústria no Brasil, como nos Estados Unidos e na Europa, ouvem as necessidades do cirurgião. Então, cada vez mais a gente está indo na direção de questões customizadas. Por quê? Porque quando tu customiza algo para o paciente, tu reduz complexidade cirúrgica para o paciente e para o cirurgião. Então, se tu tem uma coisa que encaixa de modo rápido, tu reduz tempo cirúrgico. Se tu tem por exemplo, vou usar o exemplo, prótese de estoque e prótese customizada, que é uma discussão muito grande em convênio. Mas assim, uma prótese de estoque, ela funciona para um determinado tipo de paciente. E uma prótese customizada funciona para qualquer paciente, porque é feita para ele. Então, prótese de estoque, na própria bula que vai para a Anvisa, tem lá quais são as indicações. Por isso que quando eu solicito prótese, eu digo lá, de acordo com a bula, a prótese de estoque não é viável. Então, a própria Anvisa, com a bula que vai para ela, ali tu já tem o referencial de como solicitar os materiais. Porque tem o registro técnico do que faz, do que não faz. Então, uma coisa é tu adaptar algo estanque. E aí tu tem que preparar o osso para colocar aquilo. Uma outra coisa é você pegar algo que já foi feito para encaixar naquele osso. Encaixa perfeitamente. Encaixa. Então, tanto as nacionais quanto a importada faz isso. É uma questão daí de experiência com o material, experiência com a técnica e fazer. Perfeito. Prótese, especificamente, é talvez a cirurgia mais complexa que nós temos para fazer e é a última etapa. Tu não faz prótese em qualquer caso, tu faz sua prótese em último. Né? É a última da última da última da última opção tu tem ali. Apesar que o mercado tá esquisito nesse ponto, né? Mas aí existem indicações formais e aí o paciente tem que ter as indicações formais.
Perfeito. Falando no paciente, você falou que trouxe 2 casos aí, um tanto quanto desafiador. Eu sei que você tem vários, né? Eu já vi vários e até eu sempre falo aqui que um dos objetivos desse projeto era tornar de uma forma pública esses casos que a gente vê nos congressos, nas aulas que vocês levam. Eu falei, cara, os pacientes têm que ver isso cada vez mais, sabe? Eu trouxe 2 casos aqui que são casos emblemáticos para mim e para a equipe. Um caso é um caso de Porto Alegre, outro caso é um caso de Franca, do meu aluno, amigo, colega Nelson Zum, que a gente operou em Franca. É uma enfermeira lá de Franca, e esse é um menino que a família hoje é super próximo, super amigo, e nós podemos, de certa forma, salvar o guri do que aconteceu com ele. Eu vou contar um pouquinho a história aí, vocês vão sabendo aos pouquinhos. Tem esse aqui ali, é o primeiro caso. Eu vou contar um pouquinho a história desse menino. Beleza. Esse menino chegou pra gente com 17 para 18 anos de idade, vindo de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, onde tinha se dito que ele tinha uma fratura do lado esquerdo da mandíbula. Quando ele chegou no ambulatório, eu olhei ele de cara, já vi que não era fratura e já percebi que era alguma alteração tumoral que ele tinha, não sabia qual tumor. A gente fez uma internação de urgência, fizemos uma biópsia óssea e o diagnóstico inicial foi osteosarcoma. Então, o osteosarcoma é uma condição, uma neoplasia maligna de alto potencial de invasão. É o primeiro caso. E aí a equipe do Dr. Nédio Steffen, que é um dos grandes amigos que eu tenho no Rio Grande do Sul, um homem extremamente capaz, né, uma pessoa muito dedicada aos pacientes. E aí ele fez a cirurgia no Mateus e fez uma hemandibulectomia, que foi uma cirurgia extremamente bem sucedida, e a gente ficou em acompanhamento com ele, fez 1 ano de quimioterapia pós-operatória, não fez radioterapia por causa da característica da lesão. E aqui eu tenho uma tomografia dele aos 24 anos de idade, quando eu fui liberado pela Onco e pelo Dr. Nédio para reconstruir ele. Então o Mateus aqui, ele tem um quadro, além de ter a hemandibulectomia, ele também tem uma classe 2 esquelética severíssima, e ele é apneico. Então, ele era um classe 2 apneico. O rosa é o espaço que ele tem para respirar. Essa parte que nós estamos vendo em vermelho ali é a constricção da via aérea que ele tem. E se a gente olhar a posição que ele tem do mento, é uma posição extremamente posterior em relação ao crânio dele. Então, a ponta do mento está muito próxima do ocioide, que é a característica do classe 2, o micrognata, com a rotação desse sistema todo para trás. Então daí nós tínhamos o desafio de reconstruir esse rapaz, não só do ponto de vista hemimandibular esquerdo, mas também pensando num todo, função e respiração. E basicamente a gente chegou no planejamento virtual, a gente viu que a gente precisava avançar quase 40 milímetros a mandíbula dele, para trazer ele numa posição adequada. 40 milímetros de avanço, não existe estrutura óssea. Então a gente vê o rostinho dele, a cirurgia prévia que o Dr. Nédio fez ali à esquerda, tem a cicatriz ali, que vem do lóbulo da orelha, vem pela e ele faz um acesso, o Dr. Nédio faz um acesso de comissura lateral, usando o orbicular do lábio como referência de rotação anterior. Uma apneia do sono pesadíssima. A apneia está aqui, ó, aos 24 anos de idade, 42 de IDR, 84 de saturação. A gente pensar assim, qualquer paciente que chegasse no hospital com Covid na época da pandemia, com 87 de saturação, ele ficava já em sala vermelha. 84 ele era entubado. E ele tinha isso todos os dias? A média dele é 84, dormindo. Que isso? Então, é um micrognata severo, que foi acometido por uma neoplasia maligna, né, com osteosarcoma, e aí agora a gente tem que tratar a reconstrução dessa mandíbula do lado esquerdo e fazer também a reconstrução do lado direito. Por que a gente teve que fazer prótese bilateral se a gente tinha uma articulação funcional à direita? A articulação à direita era funcional, não tinha dor, não tinha clique, não tinha nada. Mas por que a gente teve que remover essa articulação? Por causa do volume de movimento necessário. Então, quando tu tem que fazer uma cirurgia de grandes movimentos mandibulares,
Mesmo às vezes que tu tenha uma articulação saudável, não existe estrutura óssea suficiente para fazer isso, ainda mais no caso de hemimandibulectomia. Então, mesmo que eu fizesse uma sagital à direita, avançar 4 centímetros, não tem como tu reposicionar isso. Então, o que a gente fez aqui? A gente fez uma rotação anti-horária muito grande e a gente fez um avanço do complexo maxilomandibular muito grande para realmente trazer a posição ideal final para melhor respiração, aumentar o volume de via aérea e reabilitar o paciente. A única forma de fazer isso, prótese customizada. E aí, para evitar a cirurgia de mento, o que eu fiz? Eu aumentei o volume da prótese em região do mento para que tivesse já uma projeção do mento sem ter que fazer a osteotomia. Por quê? Porque eu não teria onde fazer uma mentoplastia aqui no caso. Sim. Eu fiz o aumento do volume de tecido mole do mento com o aumento de volume da prótese, o que permitiu uma estrutura maior. Por que não fazer fíbula vascularizada? Porque se eu fizesse fíbula vascularizada, eu não poderia dar esse avanço que eu fiz nele. Não ia ter força suficiente. Não ia ter força suficiente. Então a fíbula não suportaria a tamanha compressão que seria necessária. Então a fíbula ia reabsorver. E eu teria que fazer uma fíbula condilar, que é mais complexo ainda o caso. E aí daqui a pouco teria que tirar as 2 fíbulas do paciente e fazer as 2 vascularizadas. Então, já tem um paciente que teve uma hemimandibulectomia por tratamento de osteosarcoma, fez quimioterapia, está saudável hoje. Eu vou submeter ele a um procedimento de extrema morbidade ou vou submeter ele a um procedimento de resolução imediata? E aqui tu tem um procedimento de resolução imediata. Ele é de alta complexidade? Ele é. Ele tem seus riscos, obviamente, uma cirurgia muito grande. Mas tu tem um material, uma prótese que é customizada e tu tem confiança para fazer e tem experiência para fazer. E aqui está o projeto que a gente fez. Então a gente fez a remoção da articulação da direita, que era saudável, mas incompatível com o movimento que a gente ia fazer, e a reconstrução. E deixei uns furos ali na parte posterior do ângulo. Se um dia ele quiser fazer algum enxerto na região para colocar os dentes, coisa que ele não quer fazer e não fez até hoje, e a gente já está aí com 5 anos de pós-operatório dessa cirurgia dele. Então aqui é o transoperatório, a colocação da prótese, a articulação à esquerda, uma prótese de bastante volume, né? A gente fez o acesso preservando todas as estruturas possíveis, porque esse lado é um lado de esvaziamento cervical completo, né? Então ele não tem a glândula submandibular do lado esquerdo, ele tem todos os níveis, os 3 planos de esvaziamento cervical feito por causa da característica da lesão do osteosarcoma. Então aqui a gente está 6, quase 7 anos depois que foi feita a cirurgia de enucleação do tumor, reabilitando. Por que a gente consegue fazer prótese? Porque ele não fez radioterapia. Se tivesse feito, não poderia colocar. O risco de extrusão, o risco de contaminação é muito grande por causa da mudança que a radioterapia causa na vascularização do tecido mole. Teria que talvez eu fizesse um procedimento de distração osteogênica nele. Eu acho que seria mais tranquilo, usando o lado esquerdo o lado direito para fazer esse movimento de distração nele. Ou teria feito uma sagital do lado direito com menor resultado. Mas como tem disponível, graças a Deus, o tipo de material que nós temos hoje, então aqui é a direita, o acesso à direita e a prótese instalada à direita. E aqui tem o resultado comparativo de volume de via aérea em pré e pós-operatório. Então é gritante, assim, tu sai de um volume de uma área de 473 milímetros cúbicos, né, e tu vai para 1.285. Sai de um volume, né, de 11 mil, tu vai para 32 Isso mil no pós-imediato já. Esse pós-operatório ele ainda está com os parafusos de bloqueio, se tu olhar ali, ó, na tomografia. E os parafusos de bloqueio, isso aqui a gente tira no máximo em 45 dias pós-operatório. Eu deixei parafuso de bloqueio por causa de uma questão fisioterápica, né? Porque esticou demais, né? Então a musculatura estava muito, muito esticada. Então, para todo fazer uma fisioterapia pós-operatória bem intensa nele, para que essa musculatura supraioídea se adaptasse. Não fizemos nada de miotomia nele, eu quis manter tudo estrutural para que arrastasse essa parte supraioídea toda para frente, a parte todo do palato mole, do palato grosso, toda para frente, para que a gente pudesse ter bastante volume. Então, um avanço maxilomandibular com prótese, rotação anti-horária. Perfeito. Daqui ele evoluindo em orto, deixei ele em topo, porque eu ainda queria ganhar a projeção, porque daí a gente vai descompensar os dentes, estabilizar.
Então tá aqui ele mais ou menos aqui uns 90 dias já pós-operatório. Já mudou completamente. Já é outra pegada, ainda tem as marquinhas de finalização de cicatrização à direita. E aí o que me interessa é isso, né? Caramba. O volume de via aérea. É um resultado que só com uma prótese customizada tu vai conseguir fazer isso. E é um material de eleição, na minha opinião. Como ele não fez radioterapia, tinha feito químio, aí tu tem mais confiança ainda nesse tecido mole. Esse tecido mole ele vai estender bastante, mas ele vai ter suporte vascular. A longo prazo vai se estabilizar e vai se estabilizando. Aí eu tenho aqui uma polissono de 24 meses pós-operatória, onde ele está com 13. Ele é apneico, sim, ele é apneico. Só que ele não é mais um apneico grave. A saturação já melhorou. Já melhorou. Então agora, se ele vai envelhecer, eu disse para ele, cara, tu vai usar um CPAP, só que tu não vai morrer da apneia. Tu vai ter uma vida saudável. Porque se tu ficasse com a apneia severa, aos 34 anos de idade, tu vai ter complicação cardíaca, complicação renal, vai ter vários outros problemas advindos da apneia, não tratada. Então a apneia é uma doença neuromuscular. Ela tem a pessoa tem apneia. Tu não tem como tirar isso dela. Por mais que eu avance a mandíbula e a maxila, ele é apneico. Ele tem um relaxamento neuromuscular muito intenso no sono e ele tem complicações disso. Mas, se tu transformar um cara severo no moderado, 24 anos de idade, e ele é saudável, não vai ganhar peso, tá aqui ele já em final de tratamento, agora nesse ano, acompanhando ele a longo prazo. Não tem mais imagens de cicatriz, tu tem uma leve linha cicatricial visível ali na região. Do lado esquerdo mais intenso. Eu propus para ele agora uma lipoenxertia na região. Ele falou, não quero nem saber de nada, para mim tá mais do que bom. Não, então ele tem... Super feliz e até veio com uma estética aí de brinde, né? Tá muito... Ele tá feliz da vida, eu também. Ele tem aqui no lado esquerdo uma área um pouquinho mais esticada de tecido que eu trabalharia com gordura aqui para... Mas ele não quer nem saber. Tá. E, nossa, obviamente, né? Meu Deus, que caso lindo. O pai dele, eu chamo o pai dele de amarelão. Porque tu imagina tu ter um filho bonito como esse. Ele não queria operar. E chega um cirurgião e diz assim para ele, teu filho tem uma lesão, teu filho tem um tumor, né? Tem 17 anos de idade. É um negócio complicado. A família, assim, né? O irmão dele mais novo, né? Tu tira o chão das pessoas. Sim. Mas graças a Deus, esse guri evoluiu bem. Eu entendo que às vezes as lesões elas acabam evoluindo mal. As lesões de câncer, muitas delas evoluem mal e a gente perde os pacientes por causa disso. Mas existem histórias bonitas que devem ser contadas. Para inspirar novos pacientes, encorajar. Né? Para encorajar a pessoa a enfrentar o desafio e vencer tudo, crendo no que é melhor e dando resultado. E aí é um tipo de tratamento com uma sequela que tu não tinha que fazer antigamente. Tu ia deixar o guri sequelado. Então tu sai... Não tinha como tratar? Não. Tu sai de uma capacidade respiratória mínima, uma sequela grande e vai para isso. Então tu sai de uma área de marcação com pontos negros e vermelho em tela e aí tu vai para um túnel respiratório. Caramba. Né? E o prognóstico lá atrás seria horrível, né? Horrível. E agora tu vai evoluindo e vai melhorando. E aí jogando bola, cara. Ele joga bola vestido de terno. Né? Não precisa usar vestido terno. Vestido de terno, eu demorei para captar. Para usar. Não precisa jogar de terno e gravata, né? De fatiota, como se diz no Rio Grande do Sul. Mas ele joga de fatiota. E os amigos dele, ele é da cidade de Torres, no litoral. E os amigos dele todos, ele usa essa proteção, obviamente, mas os amigos deixam ele fazer gol. Aí eu falei, cara, tu tem uma vida de atleta de seleção agora. Que mas legal. É uma alegria, né? Eu agradeço sempre quando eu falo do caso do Matheus, eu agradeço muito ao Dr. Nédio Steffen, que é um cirurgião de cabeça e pescoço lá de Porto Alegre, excelente. É uma pessoa inspiradora também, que tem um amor profundo pela profissão e pelos pacientes. E o Dr. Nédio foi fundamental, né? Porque se a cirurgia primária ela é boa, a cirurgia reconstrutiva ela tem uma grande margem de sucesso por causa daquela cirurgia primária. Então é algo que
que realmente a gente tem equipe, e a maxilofacial sempre trabalha muito com a cabeça e pescoço, então a gente tem um ótimo relacionamento e a gente consegue. Que caso lindo. Segundo caso, esse é um caso já de Franca, em São Paulo. A gente foi a Franca operar junto com o Nelson Zoom Júnior, que foi nosso aluno de doutorado, e depois a gente se conhece já há muitos anos. Eu conheci ele em 2005, num CIOSP, em São Paulo. Estava dando uma aula pela Neo Ortho na época, lá falando de uns casos de ortognática, com a fixação de contraângulo da mandíbula. Sim. E aí conheci ele, ficamos muito amigos, ele veio fazer doutorado e é uma pessoa excelente também, que tem muito capacidade técnica muito grande. E essa é uma enfermeira lá do Hospital de Franca. Nossa amiga Silvia Elaine. Eu falo o nome dos pacientes, pode parecer assim, poxa, mas é uma coisa muito pessoal, mas é pessoal mesmo. Você lembra muito. Porque se tu não se envolver com os pacientes, né? Eu tive lá em Franca 15 dias atrás e é uma alegria, né? Ver os pacientes felizes da vida. Então ela tem aqui um grande osteoma com uma área de condroma associado. E na cabeça dela, assim, eu tenho um tumor, eu vou morrer, não vou fazer nada. Ela não queria tratar. E aí o Nelson conheceu ela, olhou ela, poxa, mas tu abre a boca pra mim. Ela não abria a boca, ela começou a perder os dentinhos, perdeu os 8 dentes anteriores e já se tornou obesa, porque começou emocionalmente, perdeu o controle. Sim. E desanimou. Ela disse, quando eu conheci ela, quando eu fui lá no pré-operatório, eu vivo... Amanhã eu vou morrer desse tumor. Mas tu não tem um tumor para... Essa lesão não é uma lesão que vai te levar a morrer, é uma lesão que te permite viver, só tem que fazer uma cirurgia de alta complexidade. Aí sim, a gente tem um procedimento aqui de alta complexidade, porque tem características displásicas. Então o diagnóstico, uma parte da lesão era displásica, outra parte da lesão era um osteoma, outra parte tinha condrócito. Uma lesão assim com um diagnóstico um pouco difícil. Então tá aqui ela no pré-operatório e aqui uma toma para a gente ver como o osso temporal está envolvido, como Sim. o côndilo ficou hiperplásico em meio a essa lesão. Tem uma área de delimitação, então isso envolveu o arco zigomático, então envolve toda a estrutura facial à esquerda da paciente e invade 3 áreas assim, muito importantes, né? Nós temos uma artéria chamada artéria meningeia média, na verdade 4, né? Tem a carótida interna que passa ali, tem a meningeia média que está ao lado, tem a maxilar que está ali, e tem o nervo facial que está no meio dessa confusão toda aqui, rechaçado. Então aqui tu tem 4 estruturas anatômicas extremamente importantes para a vida do paciente como um todo. E aí o planejamento virtual ele é fundamental, porque a gente tem que estruturar essa osteotomia para remover essa lesão em base de crânio e na mandíbula. E não há como daí colocar uma prótese aqui que não seja customizada. Sim. Então aqui a gente fez o reverso. O que a gente fez? Eu fiz o planejamento no Dolphin, e do Dolphin eu evoluí para as posições onde ficaria a mandíbula. E aí isso, com o engenheiro na fábrica, a gente acertou a posição da prótese e aí definiu as osteotomias e definiu pontos de apoio. Porque como envolvia toda a cavidade glenoide, eu não teria uma cavidade glenoide. Como Sim. envolvia arco zigomático, eu não teria um arco zigomático. Então a gente fez uma extensão de prótese até zigoma. Então a nossa cavidade glenoide protética, ela é uma cavidade glenoide protética customizada desde a glenoide até zigoma, para fixar essa estrutura em terço médio da face. Então crânio fixo para a mandíbula articular em cima. Então isso aqui é a abertura máxima de boca dela. Ela não abria mais que isso. Né? Veja que o batom ali do jeito que está, fui eu que passei o batom nela. Eu não vou passar um batom. A gente vai passar um batom. Porque tu vai ficar bonito e tu vai abrir a boca. Mas tu vai passar um batom. Então, por isso que tá o batom meio estranho, assim, porque fui eu que passei nela. Ela não queria. Eu falei, tu vai. Porque não usava mais batom. Encorajando a paciente o tempo todo. Não colocava um brinco. Entende? Perdeu obesa, totalmente. Já estava obesa. Perdeu a alegria. E eu falei pro Nelson, nós vamos fazer uma cirurgia de alta complexidade e nós vamos fazer exatamente isso que a gente está vendo. A gente vai remover toda essa estrutura tumoral
e vamos fazer a rotação do sistema, do lado direito fazer uma sagital, porque daí o movimento não era tanto antero-posterior, mais lateral. Tá. Impactar a maxila, porque a maxila acabou compensando o crescimento à esquerda, né? E inclinou o plano como um todo. Daí na sequência, aí aqui a fase cirúrgica, e aí a gente tinha lâminas de serra de 10 milímetros, de 15, de 20 milímetros e de 30. Quantas horas de cirurgia aí? Que foi 11 horas de cirurgia. Porque primeiro que a gente fez, a gente monitorizou o facial e a gente fez o acesso. E aí nós tinha um colega, um cabeça-pescoço lá que acabou se compadecendo junto. E aí a gente foi descobrir o tronco do facial. A gente localizou o tronco do facial e aí veio à frente verificando onde é que esse tronco do facial estava. E aí a gente deslocou toda essa estrutura de tecido mole com o facial para baixo. E aí a gente colocou os clamps de proteção e começou a fazer as osteotomias para não ter lesão nenhuma de facial no pós-operatório. Então eu tinha o escalonamento que a gente fez com as profundidades das lâminas de serra. Então a gente marcou com piezo toda onde fazer as osteotomias primeiro, e aí entra com lâmina de serra de 10, entra com lâmina de serra de 15, entra com lâmina de serra, e aí vai tirando os slices para aprofundar isso aí, criar uma estrutura anatômica que a gente fixaria a prótese. E aqui está com a prótese colocada, já a parte da glenoide, a prótese, colocamos por dentro da boca daí. Já tinha o acesso, mas colocamos por dentro da boca porque essa região da mandíbula dela tinha uma alteração anatômica e a gente queria ter certeza absoluta que estava fixando a posição ideal. E aqui o pós-operatório dela. Caramba, que caso complexo ali. Agora que eu entendi a fixação no zigoma. Porque não tinha arco zigomático. O arco zigomático saiu junto com a lesão. Foi removido inteiro. Entende? Então tu tira em bloco a estrutura e aí tu tem que ter uma forma de fixar essa glenoide. Sim. Porque se eu fixasse ela só no crânio ali como estava, o meu medo é que a longo prazo, por causa da potência de mastigação, tu tivesse uma perda de fixação no crânio. E ali no crânio a gente usa parafusos de no máximo 4 milímetros. Não daria uma estabilidade tão grande. Sim. E como o acesso já é um acesso grande, estender um pouco mais até zigoma não traria maiores complicações. E é uma área de fácil acesso, né? Saindo para frente da glenoide, tu consegue chegar ali sem grandes complicações. Então a gente resolveu fixar em zigoma e foi a melhor coisa que a gente poderia ter feito para dar estabilidade a longo prazo para o caso. Essa tomo que tu está vendo é uma tomo já de 8 anos de pós-operatório. 8 anos. Tu vê lá, ela não fez nada nos dentes até hoje. Nada. E ela não vai fazer. Não quer. E essa toma aqui é toma de 8 anos. Por quê? Como ela tinha um crescimento, na minha opinião, tumoral, benigno, eu falei, não, isso aqui demorou, vamos supor, 20 anos para chegar nesse nível. Vamos ter que acompanhar para ver se não vai ter. E não tem nada. A osteotomia que a gente fez, ela ficou bem cicatrizada ali na região. Se a gente for comparar as áreas, né? Então a gente conseguiu manter essa parede interna, a gente manteve, porque eu não quis chegar na área próximo da meningeia, né? E próximo da carótida, não quero nem chegar perto, nem conhecer ela. Extremamente complexo ali. E aí a gente conseguiu escalonar e a gente conseguiu colocar na posição ideal horizontal. Então a gente tinha um template de alumínio que tinha 3 níveis. O primeiro com 10 milímetros, o segundo com 15 milímetros e o terceiro com 20 milímetros. E aí quando ele encaixava certinho, eu sei, agora está na hora de colocar a prótese definitiva. Então a gente fez 3 templates escalonados. Porque eu queria ter certeza absoluta que eu não estaria tirando mais, porque a gente tirou um pouco do crânio e a gente tirou toda essa estrutura da base do crânio também para remover isso no temporal. E aí aqui é uma visão do lado direito. Sagital clássica do lado direito. E aí as fixações a longo prazo. E tá aqui ela de brinco. E ela colocou já o brinco. Devolveu a autoestima. Eu tô brigando com ela ainda, que ela tá meio gordinha até hoje. Mas agora ela diz que ela é uma gordinha feliz porque ela come alegre e contente. Então, olha a diferença de abertura de boca. Olha a abertura. Aqui, ó. Aqui ela tá abrindo a boca o máximo que ela pode. Na direita e na esquerda é agora. E agora é a abertura de boca que ela tem.
Que benefício. Colocou umas prótesezinhas mais bonitinhas. Eu falei pra ela, maquiada. Eu te dou os implantes. Essa maquiagem não foi você que fez, não? Não, isso aí já não tá no meu nível. Meu nível é aquele ali, ó. Aquele ali é meu nível. Tá. Né? E é uma pessoa que está alegre, feliz, reabilitada. E a gente está mais feliz do que ela, porque nós entendemos a complexidade. O paciente às vezes não tem, mesmo ela sendo enfermeira, não tem assim às vezes a ideia do nível da complexidade. Ela tinha desistido, né? Ela tinha desistido e agora ela quer viver. E eu falei para ela, você tem que emagrecer, né? Cada vez que eu vou lá em Franca, lá com o Nelson, tem que dar uma puxada de orelha nela. Que baita casa, doutor. Esse é ótimo. Que transformação. É desses casos que a gente fala, né? De paciente que possivelmente não tinha como se alimentar direito, de fazer higienização direito. E às vezes a gente nem pensa no nosso privilégio de abrir tanto a boca, né? Não, a qualidade. Se tu não dorme, não come, tu não vive bem. Se Exato. tu não dormir bem, não comer bem, tu não vive bem. Então aqui nós tínhamos os dois complexos. Um não conseguia comer direito porque tinha uma hemodiblectomia e não respirava direito, não dormia porque tinha apneia. E ela porque tinha uma anquilose de mandíbula grave, né? E aí a gente, com o planejamento virtual e com as abordagens customizadas, específicas para o paciente, se consegue. Que presente para ela e para você, né? É um presente. O Matheus é um paciente regulado pelo SUS. Então, isso mostra também que o Sistema Único de Saúde, quando bem gerido e quando bem gestionado, tu consegue dar altíssima complexidade e resultados para os pacientes. E ela tinha um convênio que era o convênio do trabalho dela. Que baita casa e que possa encorajar mais pessoas como ela. Doutor, você tem palestra daqui a pouco e a conversa foi sensacional, eu não tinha dúvida que seria. A gente conversou ontem, eu já estava ansioso para ver esses casos que quando você falou, eu falei, eu quero ver, nem me mostre agora que eu quero ver na hora. E muito obrigado por você ter topado, participado na FacePod, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, o pessoal todo na FacePod. Aproveitem os vídeos, aproveitem as informações. E Luiz, muito obrigado, sucesso, Deus abençoe a ti e todo mundo que te assiste. Amém, muito obrigado. Para quem ficou até agora, sigam as redes sociais do Dr. Rogério, que vai estar aqui nas nossas descrições. Agradeço a toda a equipe pelo trabalho, valeu Gisiel. A gente se encontra aí no YouTube, no Spotify, na TV+, lá para todo o Rio Grande do Sul. Terra do Dr. Rogério Belli, que está lá. Eu tenho tive uma honra muito grande aqui, porque eu sou teu fã. Então, muito obrigado mais uma vez. Para quem ficou até o final, fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima. Até mais.